Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam bem-vindos de volta ao nosso estudo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aqui no canal Conhecendo o Espiritismo, do Centro Espírita Online Casa de Jesus. É com muita alegria que nós iniciamos, na verdade nós vamos dar continuidade ao capítulo 9, né, que nós estamos estudando a restauração de Portugal. Então, caso você ainda não tenha assistido a primeira parte desse estudo, o link está aqui na descrição desse vídeo. Acompanhe nossa playlist, aproveite para seguir a nossa playlist, que tem todas as outras aulas lá. E aí já fica, né, a dica e também o direcionamento para caso você ainda não tenha assistido essa primeira parte da aula. Hoje nós vamos dar continuidade nesse capítulo que versa sobre o momento em que Elio, que foi o infante de Sagres, né, Henrique de Sagres, como nós conhecemos também na denominação da sua encarnação aqui na Terra, chega para Jesus, leva para Jesus algumas das suas preocupações, das suas angústias frente ao que estava acontecendo em Portugal na época, principalmente relacionados aos acontecimentos e aos desdobramentos das escolhas que a coletividade estava ali tendo que reparar. Né? E a preocupação de Elio era muito genuína, fazia muito sentido, porque Elio, como nós sabemos também de outros capítulos que o espírito de Humberto de Campos, de uma forma brilhante, já nos trouxe anteriormente, Elio era o responsável pelo desenvolvimento sociológico da Terra do Cruzeiro. Então, ele tinha ali um compromisso muito pessoal frente àquela população que sofria todos os desdobramentos das escolhas inoportunas que muitos corações fizeram nas explorações portuguesas. E aqui, como nós já vimos na aula anterior, Elio então está reforçando aquele pedido que fazia naquele momento da conversa com Jesus, e ele faz e continua fazendo esse pedido, e Jesus então responderia para Elio, né, de forma a acolher de fato aquela rogativa, aquela solicitação. E eu já, antes da gente começar de fato a aula, eu faço aquele pedido clássico, né? Deixe seus comentários, as dúvidas, as reflexões, tanto aqui no chat da nossa estreia, como também nos nossos comentários do vídeo. Aproveite para colocar como é que esse estudo tem te ajudado, o que você tem aprendido, o que tem tocado no seu coração, o estudo dessa obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi uma obra ditada pelo espírito de Humberto de Campos e psicografada pelo médium Chico Xavier. Então vamos ao nosso estudo, que hoje nós vamos continuar, então nós temos bastante coisa para conversar de fato. O espírito de Humberto de Campos, nesse capítulo, como eu falei na aula passada, né, ele nos traz detalhes muito importantes da conversa de Elio com Jesus, e é muito valioso, é muito necessário, inclusive, que a gente possa fazer uma ponte com as nossas questões atuais, né, pensando de fato no estudo desse livro como um recurso para nós entendermos muitas das nossas situações sociais, das nossas situações políticas. Lembrando que o objetivo dessa obra e do estudo dessa obra é principalmente reconhecer, legitimar a história espiritual do Brasil. Não nos cabe aqui fazer ou deter algum posicionamento político ou social ou de algum cunho material. O nosso objetivo é principalmente aprofundar e fazendo uma ponte, lógico, com a doutrina espírita, que é o que nos baseia, o que nos dá, de fato, todo o alicerce, tudo que nós necessitamos para compreender essas mensagens dessas obras complementares, como essas do espírito de Humberto de Campos e tantas outras que nós temos como recursos valiosos para compreender ainda mais a doutrina espírita. Então, essa obra, como ela tem esse objetivo, principalmente de ampliar a nossa visão acerca dos ensinamentos de Jesus e de tudo que aconteceu no plano espiritual com o desenvolvimento do Brasil enquanto coração do mundo e pátria do evangelho, ela tem esse objetivo, né, da gente aprofundar. Por isso que a gente divide os estudos, porque a gente consegue de fato se aprofundar dentro desse entendimento. Então vamos retornando, né, tomando por base o último momento em que Elio está ali fazendo aquele pedido e apresentando para Jesus aquele plano, só para a gente recapitular e lembrar também de onde nós paramos. Elio fala então para Jesus, falando, né, quanto ao nosso plano, né, o nosso planejamento vai se constituir de uma largação dos agrupamentos espirituais,
sob a minha direção, combinando com as falanges de Ismael. Então ele está ali preparado para juntar tanto as suas falanges espirituais quanto as do amigo anjo Ismael, no sentido de intensificar o pensamento cristão em Portugal, porque já havia ali se desviado algumas dessas questões, projetando as mais nobres realizações no Brasil e disseminando entre os colonizadores a fim de que essas concepções de fraternidade se intensificassem, cimentando as bases das lições de Jesus naquela pátria querida. E aí, esses apelos, né, ele fala no final para Jesus, nesse momento, que esses apelos se estendem a esses companheiros reencarnados que se encontram nessas cortes espanholas e nas selvas americanas. Então, quando Jesus perguntou para Elio quais são esses elementos encarnados que você encontra na restauração, ele fez uma pergunta muito direta, muito específica para Elio. E aí Elio responde, olha, eles estão ali nas cortes espanholas, nas selvas americanas, para nós conseguirmos levantar essa bandeira de Ismael sobre essas frontes, né, com o sublime legado que o vosso coração compassivo e misericordioso nos deixou. E ali Jesus, escutando atentamente aquele coração, responde de uma forma bondosa, né, aquele mensageiro, e ele explica para ele o que vai acontecer então. E Jesus retruca de uma forma bondosa, como o espírito de Humberto de Campos traz. Ele fala, sim, Elio, o teu plano vai ser realizado com a minha bênção. Olha que legal, né? Então, realmente isso vai acontecer, meu nobre amigo. E aí ele fala, efetuando-se essa ação espiritual conforme você idealiza. Então, isso vai acontecer com todo o auxílio que você precisa, que você idealiza. Nós temos, porém, que considerar os elementos a serem utilizados que sejam os mais representativos, mas não constituem os mais necessários. E aí nós temos que fazer essa diferença, porque não é por acaso todo o ensinamento, todas as palavras de Jesus detêm um significado grandioso sempre, né? Então não é por acaso que Jesus falou, porém há de se considerar que os elementos a serem utilizados são os mais representativos, mas não os mais necessários. Então existe uma diferença, né? O que seria então esses elementos mais representativos, mas não necessariamente os mais de fato necessários? Seria dizer, por exemplo, que utilizar desses recursos dos espanhóis, que naquele momento detinham a ordem e detinham também o controle de alguns desses corações portugueses, talvez ocasionaria muito mais dissensões do que de fato entendimento. Mas Jesus continua explicando, como o espírito de Humberto de Campos traz. E ele fala assim, não espero que a Casa de Bragança esteja preparada espiritualmente para essa sublime realização. Como o Elio já tinha falado, esperamos realizar essa reorganização buscando para o trono dos descendentes de Dom Afonso, o primeiro Duque de Bragança, que atualmente detém a maior fortuna portuguesa e cuja casa vive em mais de 80 mil vassalos. Aí Jesus fala, não, mas esse coração não está ainda preparado, preparado espiritualmente para a realização desse acontecimento. Olha que interessante. E aí ele fala, todavia, somos obrigados igualmente a reconhecer que as pesadas trevas invadem atualmente todas as atividades políticas da Terra. Então, ao passo que ele fala, olha, Bragança não está preparado para esse momento, mas nós temos que reconhecer que talvez ninguém nesse momento agora, por exemplo, com as cortes espanholas adentrando todos esses territórios, talvez também não esteja preparado, né? Ele continua então falando, e tu te esforçarás por ampará-la nos grandes deveres que vai assumir, nestes e nos próximos séculos. Então Jesus coloca para Elio a responsabilidade muito clara de que seria ele então quem acompanharia pessoalmente esses esforços de que precisariam
para desenvolver politicamente, economicamente, socialmente, consequentemente, moralmente, aquelas terras. Então, neste século, ainda naquele primeiro quarto de século, do século 17, e nos próximos, quem sabe, até hoje, Eliú ampara esses corações. Né? Quem sabe, até hoje, os momentos em que nós estamos, por exemplo, políticos, não só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro, né, com tantos acontecimentos chacoalhando o globo terrestre, Eliú e suas falanges amigas não estão ainda se esforçando por auxiliar nessas inspirações, nessas determinações de fato da justiça divina. Né? Então ele coloca, olha, embora nós tenhamos que reconhecer que essas trevas invadem todas as atividades políticas da Terra, o que não é nada antigo, né? A gente pode dizer que isso é muito atual. Né? A gente sabe das mudanças que estão acontecendo, não somente em virtude da transição planetária e do comprometimento de ainda estarmos em um mundo de provas e expiações, mas principalmente pelas escolhas humanas, pelas imperfeições morais, pelas más inclinações e pela perversidade que ainda se sobressai muitas vezes na Terra. Né? Nós estamos vivenciando nesse momento guerras, não somente a guerra que está mais em evidência na mídia, mas outras tantas que acontecem no dia a dia, guerras sociais, né? As guerras sanitárias que nós estamos passando. Então, tudo isso serve para que nós possamos pensar que essas trevas ainda estão nesses acontecimentos presentes, inclusive, para nos servirem de recursos para que nós possamos utilizar desses elementos encarnados e auxiliar na restauração. Quem sabe nós não somos um dos elementos que se comprometeu de fato em auxiliar e ainda se compromete em auxiliar. E aí por isso que ele fala, tu te esforçarás por amparar esses corações nesses grandes deveres que assumes neste e nos próximos séculos. Ou seja, não acaba aqui, não é só isso. Não é só aqui nesse primeiro quarto de século, vai ali, faz alguma coisa e tá livre. Não é assim. Até porque foi Eliú quem procurou Jesus. Então tinha ali um motivo, tinha ali um comprometimento muito maior, né? E Jesus continua explicando ali para Eliú, respondendo a esse nobre coração, falando o seguinte, terás o cuidado então de inspirá-la no propósito de se organizarem as mais precisas combinações com as outras nacionalidades do mundo, para que a pátria do Evangelho não sofra outros choques de raças, além daqueles que até agora já tem sofrido. Isso aqui é importante a gente sinalizar, a preocupação de Jesus em colocar para Eliú um entendimento de que essas outras nacionalidades que já chegaram no Brasil precisam se organizar socialmente. A gente precisa lembrar que Eliú, o principal objetivo de Eliú era o desenvolvimento sociológico. E o que a sociologia faz? A sociologia é uma área, né, da ciência humana que estuda as organizações humanas, as organizações sociais, frente aos acontecimentos políticos, aos acontecimentos comunitários, aos acontecimentos econômicos. Então, a sociologia ela tem o objetivo de desenvolver, de fato, de compreender essa sociedade, é o estudo da sociedade. Mas, principalmente, para a gente entender que aqui, especificamente, Jesus está colocando para Eliú uma responsabilidade de organização dessa miscelânea de nacionalidades. E nós sabemos que o Brasil é um país plural. Nós temos não só uma, não duas, nem três raças. Nós temos muitas raças. Nós temos uma pluralidade cultural, uma pluralidade racial, uma pluralidade social que tem que ser sempre exaltada e reconhecida. Nós não temos uma igualdade ainda, nem uma equidade, mas nós precisamos reconhecer que isso depende de nós. Né? Então, por isso que Jesus coloca para Eliú, olha, para que essa pátria do Evangelho não vá sofrer
outros choques de raça, né, outras dissensões. Tantos genocídios aconteceram que dizimaram, por exemplo, povos tradicionais indígenas que hoje não se tem mais. Então, para que isso não aconteça novamente, para que isso não se agrave nem tão pouco, né, do que já aconteceu, do que já sofreram, você precisa organizar essas combinações nacionais que acontecem na terra, no Brasil. Então, é sua responsabilidade, Elio. É praticamente isso que Jesus está falando para esse nobre coração. E ali, Jesus continua explicando, então, para Elio o porquê disso. Ele fala assim: bem sabes que, enquanto os homens não se integrarem no conhecimento pleno da minha doutrina de amor e de fraternidade, os tratados comerciais são os necessários jogos de interesses que equilibram as ambições. Então ele está dizendo assim, olha, enquanto não houver um compromisso com o evangelho, com os ensinos divinos, ainda se preponderará a questão material. Né? E ele fala em proveito dos setores da verdadeira evolução espiritual. Então, para que não aconteça esse desequilíbrio entre moralidade e materialidade, é necessário que exista uma ordem, é necessário que exista uma organização, uma disciplina. E aí Jesus fala para Elio: auxiliarei os teus empreendimentos com a minha misericórdia, pedindo ao nosso Pai que se digne de guardar-nos na sua bondade infinita. E o espírito de Humberto de Campos vai nos narrar de uma forma, como eu falei, né? Esse capítulo, assim como todos os outros, eu sou muito suspeita para falar. Mas o espírito de Humberto de Campos, ele vai nos narrar que, então, nesse momento, o Elio, absorvendo todas essas informações que Jesus passou, né? Porque olha só o que Jesus fala pro nobre amigo. Enquanto não houver essa integração do conhecimento pleno da doutrina cristã, né, de amor, de fraternidade, todos esses tratados comerciais, todo esse processo de investimento para o desenvolvimento sociológico, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento moral, são os necessários jogos de interesses que vão equilibrar essas ambições em proveito da verdadeira evolução espiritual. Então, se não houver um compromisso, né, com a doutrina de Jesus, esses jogos de interesses, a materialidade vai se sobressair em detrimento do que já, de fato, era o propósito inicial, de levar as mensagens do reino, de transplantar aquela árvore magnânima do evangelho na terra do Cruzeiro. E aí, o espírito de Humberto de Campos vai falar que Elio, então, organiza essas falanges ali no século XVII, um pouquinho depois desse primeiro quarto de século, em 1640, e ali Portugal era restaurada, então, subindo ao trono Dom João IV, que chamando seus regalos e prazeres da vila de Viçosa para os cuidados do trono. E um período ali de lutas angustiosas, essa restauração se consolida na Batalha de Montijo, e a grande nação do Ocidente prossegue no seu labor, abençoado por Jesus, na formação da pátria do Cruzeiro. Então, essa intervenção de Jesus, autorizando as falanges amigas de Elio, junto com as falanges de Ismael, acontece de uma forma providencial. Porque, com certeza, preveniu muitos outros acontecimentos graves que poderiam ali ter tido se não tivesse essa intervenção, se não houvesse essa intervenção e essa autorização e auxílio do mestre amado Jesus nos empreendimentos de Henrique de Sagres. E aqui o espírito de Humberto de Campos conta, né, que então, sob essas inspirações, né, sob essa orientação do mundo invisível, Portugal reestabelecia e estabelecia novos tratados comerciais, como mais tarde se verificou o Tratado de Methuen, que foi ruinoso para a indústria portuguesa, mas que vinha de fato a colocar o Brasil a salvo de lutas com o poderio da Inglaterra. Esse Tratado de Methuen, ele foi assinado entre Inglaterra e Portugal, e pelos seus termos, os portugueses iriam então se comprometer a consumir
os tecidos britânicos e, em contrapartida, os britânicos iriam consumir os vinhos de Portugal. Só que esse específico tratado preveniu, né, colocou ali o Brasil a salvo de lutas que os ingleses fariam então com as terras do Brasil. Por quê? Porque foi um acordo que fizeram. Então, isso já é um dos desdobramentos e um dos acontecimentos que foi inspirado pelo nobre amigo Elio, que inspirou esses corações encarnados a tomarem essas atitudes em favor dessa coletividade. Lógico que não foi o ideal, porque ainda deixou durante muito tempo Portugal em maus lençóis, né, com o seu comércio ali comprometido, mas preveniu que muitos outros desdobramentos graves pudessem acontecer, como, por exemplo, Inglaterra, detendo ali um poder bélico muito grande, poderia tomar as terras do Brasil e talvez colonizar de uma forma muito diferente e não sei, né? A gente não tem como saber quais seriam esses desdobramentos, mas é de se imaginar que seria muito diferente, né? E o espírito de Humberto de Campos continua pontuando pra gente que toda uma ação espiritual se conjuga harmoniosamente nessa época e as falanges de Ismael e Elio buscam, no silêncio e na obscuridade, o coração de Antônio Vieira. Esse grande coração que representou um poderoso organismo mediúnico para as revelações de suas verdades. Então, naquele momento em que Jesus havia perguntado para Elio quais são esses elementos encarnados que utilizaria nessa restauração, Antônio Vieira era um deles, né? E o espírito de Humberto de Campos vai nos contar que Antônio Vieira toma a sua posição ascendente ali na corte de Dom João IV e depois de algum tempo, contra a vontade desse soberano, que desejava então conservar sua palavra de sabedoria e de amor junto com o seu coração, esse grande missionário vai embarcar para o Brasil. E essa é interessante porque o espírito de Humberto de Campos vai trazer essa noção, vai falar inclusive, né, sobre esse poder que Vieira tomou a partir da sua própria mediunidade. Olha que fato interessante da história espiritual, né? Antônio Vieira traz então as claridades conscienciais através do recurso da utilização adequada da sua mediunidade. E aí ele fala, sua voz saturada de suave magnetismo ilumina todas as consciências, esclarecendo todos os corações, em momento de sagrada eloquência. E ele vai exclamar, né, que é o que Antônio Vieira fala. E ele traz pra gente essa fala de Antônio Vieira, falando assim: no Evangelho de Jesus, ofereceu o demônio todos os seus reinos pela posse de uma alma. Mas no Maranhão não é necessário ao demônio tanta bolsa para comprá-las todas. Basta acenar o diabo com um tijupar de pindoba e 2 tapuias para que seja adorado com ambos os joelhos. Tijupar de pindoba, só para a gente entender esse contexto, né, ou tejupar, como a gente pode chamar também, que vem do tupi, né, é uma pequena palhoça, né, uma pequena choça que é menor, né, bem pequenininho, e é uma palmeira típica, né, a pindoba é uma palmeira típica da região do Nordeste, né, como ele fala inclusive do Maranhão. É muito, muito comum de identificar. E aqui, minhas amigas e meus amigos, o espírito de Humberto de Campos, ele vai encerrar esse capítulo nos dizendo que não foram poucos os senhores que foram tocados por essas claridades divinas, cuja origem profunda estava então nessas suaves lições de Ismael, e desses abnegados mensageiros que correram essas propriedades, envergonhados do crime, né, de manter como escravos seus irmãos, devolvendo esses pobres cativos à liberdade para sempre, que é como Antônio Vieira pontua, né? No Evangelho de Jesus, ofereceu ao demônio todos os reinos pela posse de uma alma.
Então ele coloca para eles a responsabilidade de manter ali naquele cativeiro, porque era assim como eram tratados de forma desumana aqueles escravos, como se estivessem ali fazendo uma troca indevida, né? E aqui, por isso que o espírito de Humberto de Campos encerra com essa reflexão, porque Antônio Vieira inspirou muitos corações a serem não repatriados, porque talvez não conseguissem retornar às suas terras, por exemplo, na África, mas pelo menos a serem livres, porque mereciam, né? E é isso, minhas amigas e meus amigos, esse capítulo maravilhoso que nós encerramos aqui. Deixo meu agradecimento de coração pela companhia, por estarmos juntos nesses estudos maravilhosos, e já faço aquele pedido novamente. Nosso próximo encontro será a live, né, que nós conversaremos acerca das dúvidas, recapitularemos os últimos estudos e com certeza será uma troca muito rica. Deixo aqui o meu beijo carinhoso e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!